tema do ano novo. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tem inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa a teu lado. Na inquietude da escuridão, não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio, do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e como que o culto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Chamo o Gabriel para fazer a prece inicial. Intenções na caixa, os Espíritos do Senhor, que são os virtudes dos céus, com a imenso exército, o movimento, receberam as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes de são as cadeias de iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, evadir de verdade que são chegados os tempos, e que ensinam no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vozes dos céus e som como o som de trombeta, e o canto dos anjos sereis associa. Nós, as homens, para vir no conceito da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, se dizendo no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. E nós de Deus e de Jesus está aberto a prece de hoje. Aberta a prece. Para aberto. O expositor desta noite, o Senhor Antenor, ele é trabalhador do Centro Espírita Jesus de Nazaré, do Poço Claro. Seja bem-vindo, Senhor Antenor, que a espiritualidade maior o ilumine. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. É sempre uma alegria falarmos da doutrina que abraçamos, dos ensinamentos de Jesus e a nossa gratidão à casa que nos acolhe
por me convidar para a primeira palestra do ano que estamos iniciando. Veja o tamanho da responsabilidade nossa de aqui estarmos. Muita gratidão a todos vocês que no período de férias, que poderiam estar na praia, passeando. No entanto, estamos todos aqui reunidos para buscarmos, podemos dizer assim, as coisas do reino dos céus, conforme ensinou Jesus. Porque todos nós precisamos, cada vez mais, deste Jesus, que esteve entre nós em pessoa há 2000 anos atrás. E até hoje encontramos bastante dificuldades para seguirmos, vivenciarmos aquilo que Ele não só nos ensinou, como Ele vivenciou. Ninguém viveu melhor do que Jesus os ensinamentos da lei, os ensinamentos de Deus. Nós vamos hoje tecer alguns comentários, algumas comparações sobre o tema Jesus e o Espiritismo. Sabemos nós, o Espiritismo é uma doutrina bastante nova e até hoje muitas pessoas até têm dúvidas: será que Espiritismo é cristão, é do Cristo? Apesar de hoje estar já bastante grande a divulgação, mesmo assim ainda existem pessoas que algumas até contrariam. Mas já damos graças a Deus pelos avanços que temos nesta divulgação, se compararmos, por exemplo, a 50 anos atrás, quando o meu mano veio estudar no colégio aqui. Ele era quase um dos únicos alunos que declarou-se espírita, e era assim, olhava de canto para ele, e etc, etc. Hoje está muito avançado. Até existem pessoas que acham que ser espírita ou estudar a espiritualidade está na moda. Está mesmo, porque é uma doutrina nova. Temos muito que aprender com essa doutrina. Quem estuda espiritismo, logo de início lá tem uma colocação que diz o seguinte, que o espiritismo não veio trazer moral diferente nenhuma, é a mesma que Jesus trouxe entre nós. Jesus é a mesma que aquela que Moisés, muito antes, já deu início, só que a compreensão vai mudando, vai avançando, nós vamos cada vez compreendendo melhor Deus, nosso Pai. Quem estuda Espiritismo sabe que os princípios básicos dessa doutrina é Deus, a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a evolução de uma maneira geral, o livre-arbítrio. Então nós vamos citar algumas comparações relativas a Jesus e ao Espiritismo. Por exemplo, aprendemos com Moisés sobre Deus, lá no Decálogo, que é seguido quase pelo mundo inteiro, conhece o Decálogo, essa lei. No entanto, aprendemos com Moisés a respeito daquele Deus que foi feito uma imagem quase que parecida com nós, só que um ser mais poderoso, enérgico, que comandava tudo, que tinha poder, mas que castigava. E ensinou-nos que precisava ser temente a Deus. E nós vemos que até hoje tem criaturas que são tementes, acham que precisa ter medo desse Deus. Depois veio Jesus, mais tarde, ensinando de uma maneira diferente, quando Ele nos ensina que Deus é Pai, de amor, de bondade, de misericórdia. Então, quase que totalmente diferente da lei de Moisés, porque Moisés, além de receber os 10 mandamentos como médium, como missionário que era de Deus, ele também estabeleceu outras normas gerais, porque ele governava, ele conduzia um povo,
E sabemos nós, se hoje ainda não somos criaturas muito boas, imaginemos há quase 4.000 anos atrás, que éramos nós, porque nós somos os mesmos que estamos vindo e indo, voltando novamente, e estamos por aí nessa trajetória evolutiva. Então, esse Deus, Jesus ensinou diferente, que nós amamos, que é preciso amá-lo, não temê-lo. E resumiu aqueles 10 mandamentos nos 2 únicos, quando diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo tanto quanto a nós mesmos. Isso aqui, se nós for analisar a profundidade de tudo isso, é muito grande. E o Espiritismo, por exemplo, quando Kardec, a primeira pergunta que ele fez à espiritualidade foi a seguinte: que é Espiritismo? Porque se perguntasse, por exemplo, que é Deus, não que é Espiritismo, que é Deus, se perguntasse quem é claro que a resposta viria assim, cada qual tinha um Deus, por exemplo, Maomé e tantos outros, Buda, cada povo, cada região tinha o seu Deus. Então ele pergunta dessa maneira, e os benfeitores espirituais responderam o seguinte: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Aí muda completamente a nossa visão a respeito de Deus, que Deus é tudo. E para amar a Deus e a todos e ao próximo, precisa respeitar tudo. Porque em tudo nós vemos Deus, temos Deus. Agora, por exemplo, sobre Deus, todas as religiões ensinam, orientam. E sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, será que Jesus se referiu, falou? Claro que sim, todos os ensinamentos se referia à vida eterna, e não só falou, como ele demonstrou. Na ressurreição foi a maior prova da imortalidade que nós podemos encontrar, quando apareceu lá Maria Madalena, e vemos nessa prova da imortalidade, podemos tirar 3 ensinamentos. O maior, é claro, é sobre a imortalidade, que ele não tinha morrido, apenas estava mudando de transição. Mas existe um outro ensinamento. Por que ele estava ali até então? Quando Madalena quis tocar, disse: não me toques, ainda não subi ao Pai. Nós aprendemos, não que Jesus não pudesse desligar de tudo e estar lá com o Pai, conforme ele se referia, nos planos superiores, mas para nós ensinar, dar essa prova da imortalidade. E também aprendemos, a doutrina espírita nos ensina, todos nós, quando passamos para o outro lado da vida, ficamos num estado de perturbação, variando de algumas horas, alguns dias, algumas semanas, e diz a doutrina espírita, até anos e décadas presos à vida material. Então Jesus deu mais esse ensinamento junto ali naquela hora. E também sobre o corpo perispiritual. Ele estava ali em perispírito, o corpo que nós todos, depois que passamos para o outro lado da vida, temos esse corpo idêntico ao corpo material, mas de outra essência, de outra matéria, mais quintessenciada, dependendo de cada um, varia muito essa diferença do nosso corpo perispiritual. Bem, sobre a imortalidade, sobre Deus, todas as religiões falam, ensinam, porque se não ensinar
A respeito da vida futura, não é preciso nem nós aprendermos sobre Deus, nem moral. Se tudo terminasse com a morte, não existisse a vida eterna, conforme Jesus se referia, não tinha por que nós ter uma vida diferente daquele que ensina as leis mundanas, podemos dizer assim. Agora vem a outra parte, a comunicabilidade. Por exemplo, a doutrina espírita surgiu através da comunicabilidade dos espíritos. Sabemos nós que de início, com certeza, reencarnaram miles e miles de espíritos para todos cooperarem nessa vinda, podemos dizer assim, do Consolador prometido, porque Jesus, antes de partir, lhe disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, rogarei a meu Pai, e lhe enviará outro Consolador que ficará eternamente convosco, relembrará tudo o que tenho dito e ensinará novas coisas. Então todos nós compreendemos, sabemos que o Espiritismo é esse Consolador. Mas será que Jesus deu alguma lição a respeito de comunicabilidade com os espíritos? Vemos naquela passagem lá a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus levou 2 de seus discípulos e lá em oração ele se transfigurou. E esses discípulos tiveram o privilégio de conhecer Jesus na sua essência espiritual, porque diz a narrativa que as suas vestes brilhavam como o sol, não poderiam nem firmar a nossa visão terrena, e ainda mais apareceram os espíritos de Moisés e de Elias, e estes conversaram com Jesus. Depois, descendo do Monte Tabor, esses discípulos muito admirados e questionaram Jesus. Mas por quê? Dizem os escribas, porque ali eles reconheceram que realmente Jesus era o Senhor anunciado há tanto tempo já atrás. E questionaram, por que dizem os escribas que primeiro deve vir Elias antes do grande dia do Senhor? Ao que Jesus respondeu: em verdade vos digo, Elias deve vir primeiro. No entanto, Elias já veio e fizeram dele o que bem entenderam. Assim também farão perecer o Filho do Homem. Já analisaram esse outro ensinamento de Jesus, quando ele disse o Filho do Homem? Está provando aí que Jesus teve um corpo carnal igual ao nosso. O Filho do Homem quer dizer a matéria. Se dissesse o Filho de Deus, poderia estar se referindo ao Espírito. Então o Espírito em si nada pereceu em tudo aquilo, mas o corpo de Jesus, sabemos nós, que foi sacrificado. Muitos religiosos até hoje pregam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não é isso que Jesus deixou de ensinamento. Jesus morreu na cruz por causa da nossa maldade. A salvação, aprendemos nós, cada um conquista por si, seguindo aquilo que ele nos deixou de ensinamento. No entanto, sobre comunicabilidade com os espíritos, aí já muda bastante. As religiões, de uma maneira geral, embora sendo uma realidade, muitos não admitem essa intervenção. E com razão, porque Moisés, ele proibiu na época em que ele estava entre nós. Proibiu porque era demais o abuso do povo para com a espiritualidade. Queriam indagar sobre tudo, qualquer coisa questionavam os espíritos. Então foi necessário que proibissem.
Como até hoje, nós não devemos de estar pensando em invocar espíritos a troco de coisas, às vezes, que pertencem a nós encarnados resolver. É claro, nós auxiliam, eles interferem em nossa vida, muito mais do que imaginamos, mas devemos deixar eles livres. Nós interferem através do nosso pensamento, das nossas atitudes, em tudo. O que é preciso é que para nós sintonizarmos com os bons, nós elevemos o nosso padrão vibratório, isto é, pensamentos positivos, atitudes positivas, atitude no bem, no amor. Todos nós sabemos, a doutrina espírita ensina muito a respeito disso. Agora, sobre a pluralidade das existências. Sabemos hoje, apesar de estar tão avançado essa teoria, ainda existem muitas e muitas criaturas que não aceitam, porque as religiões pregam apenas a ressurreição, e até muitos imaginam que Jesus não estava lá no sepulcro, que foi com o corpo e tudo assim, lá para cima, como entendiam o povo. O que Jesus ia querer lá do outro lado com um corpo material, perecível, ainda mais se já estava todo flagelado pelas lanças, pelo sangue, pelo sepulcro? Sabemos, no doutrina espírita nós temos o corpo espiritual, então o corpo material. Sabemos, pesquisadores estudaram, analisaram, descobriram que o corpo foi transportado lá para um outro lugar distante para o povo não ir lá endeusar aquele lugar, etc. E nesse sentido, a doutrina dos espíritos é bastante clara para nós ensinar. Então, sobre a reencarnação também, será que Jesus se referiu sobre a reencarnação? Tem diversos ensinamentos, mas um deles já é a respeito de Elias e João Batista, porque quando Jesus falou que Elias já tinha vindo e fizeram que bem entenderam, os apóstolos de imediato entenderam o que ele falou a respeito de João Batista, que João Batista foi o que mais anunciou a vinda de Jesus. Ele passou antes, alertando as multidões, batizando, convocando ao arrependimento e já dizendo: vós batizo com água, mas vem outro que batizará com o fogo e o Espírito Santo. E reconheceu até quando Jesus foi lá para ser batizado, diz João: eu aqui preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? No entanto, Jesus disse que ele se acalmasse, que era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei. Então, João batizou Jesus. Então, ali, esse ensinamento de Jesus é um ensinamento claro sobre a reencarnação, que João Batista era Elias reencarnado, que foi conhecido João menino, inclusive era parente de Jesus, era um primo, os meninos, e foi reconhecido. Mas existe mais um ensinamento a respeito da reencarnação que Jesus deixou bastante claro, e que os espíritas, a maioria conhece essa passagem. É Nicodemos, o senador da lei, que na época, sendo uma pessoa da alta sociedade e não querendo aparecer muito, como até hoje acontece, tem pessoas que às vezes, mas eu poderia ir numa casa espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, mas o que vão dizer de mim se eu indo na casa espírita? E alguns têm essa atitude parecida com a de Nicodemos. Então ele foi assim à tardinha, quando já era menos o movimento, no cair da noite, porque ele tinha uma curiosidade de conhecer Jesus. E aquela passagem bastante clara lá, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo para
entrar no reino dos céus, ou conhecer o reino dos céus. E nós sabemos que para entender Deus, entrar no reino dos céus, não é como uma única vivência aqui na Terra. É muito lento essa trajetória evolutiva. Precisamos nascer muitas e muitas vezes. Mas Nicodemos escutou tudo e não entendeu quase que nada. Ainda retrucou: mas é possível um homem já sendo velho entrar de novo no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Ao que Jesus redarguiu: és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Quando te falo das coisas materiais e quando te falar das coisas espirituais? A carne vem da carne, o espírito sopra onde quer, não se sabe quem é ele, de onde vem, nem para onde vai. E é o que nós não sabemos ainda até hoje. Quando vem alguém nascer em nossa família, conhecemos o pai, a mãe, sabemos que segundo a carne é nosso filho, mas segundo o Espírito é apenas filho de Deus. Não sabemos quem é ele. Existem alguns adivinhões que querem adivinhar e curiosos saber se meu filho é a reencarnação. Inclusive, espero que seja de um poderoso lá, de um famoso, etc, etc. Mas sabemos nós, geralmente, e é uma dádiva que Deus nos concede, o esquecimento do passado. E geralmente, segundo nós ensinam os benfeitores espirituais, que quando temos pendengas a resolver de outras existências equivocadas que nós vivemos, somos colocados no mesmo lar para acertarmos os passos. Nesse sentido também Jesus nos ensinou que era preciso que nós se reconciliássemos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. E a lição vai mais longe lá a respeito desse assunto, que não vai à tona agora. Enquanto estão a caminho, enquanto estamos no corpo físico, para que não aconteça que depois seja entregue ao juiz ao Supremo e assim por diante, e ficar na mão dos verdugos. Isto significa mais ou menos assim: se nós não se perdoarmos, não se acertarmos, que é o que acontece muito entre nós hoje, até hoje ainda, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Deus sabe disso, mas Deus é misericórdia. E nós, às vezes, quando não se gostamos muito com alguns de nossos familiares, o que é comum é se distanciar um do outro. Isso significa adiar os compromissos de reconciliação, em que perdemos, às vezes, uma bendita oportunidade de sanarmos débitos, às vezes de séculos anteriores. Então, recomendo o bom senso, principalmente nas épocas de Natal, que as famílias possam se unir, orar juntos, se confraternizar, lembrar de Jesus. E, no entanto, às vezes acontece bem diferente, homenageando muito mais Papai Noel do que o próprio Cristo. Papai Noel tomou conta do mundo. O interesse materialista funciona muito alto a respeito dessas datas. No entanto, nós, cristãos, temos o dever de alertar as criaturas que o objetivo maior do Natal é a nossa reunião de volta para com os nossos familiares, se estiver meio distanciado. O ideal seja que visitemos o quanto mais pudermos visitarmos uns aos outros, muito melhor para nós todos. Mas se ainda houver alguma pendenga a resolver, que neste ano que estamos iniciando, possamos iniciar com o intuito de perdoar, de amar mais, de compreender, principalmente se nós já conhecemos os princípios espirituais,
o nosso dever é maior relativo aos demais que às vezes não têm esses conhecimentos. Quem não tem esses conhecimentos e vê só o presente, só a vida material, é claro que se afastar daqueles com os quais nós não se afinizamos é a melhor opção, mas não. Recomenda-se que venhamos para saudar essas antipatias do passado. E a doutrina espírita, por exemplo, é uma doutrina que nos ensina a respeito da evolução. Está muito claro nos ensinamentos espíritas como nós fomos criados simples, ignorantes, sem conhecimentos de nada, mas também sem maldade nenhuma. Aquela pureza de início. E até que Jesus dá quantas lições quando compara a inocência das crianças. Nós temos que ser quais crianças? Não sei se já analisaram, crianças até brigam, é comum. Estão brincando, daqui a pouco estão brigando, mas pode analisar que de repente já se acertam de novo, ao passo que as pessoas adultas às vezes ficam magoadas e guardam mágoa para o resto da vida. Não querem nem ver mais aquele fulano. E nós aprendemos com os benfeitores espirituais que guardar mágoa é guardar lixo em nossa mente, em nosso coração, inclusive faz mal para a nossa saúde, porque afeta o nosso organismo. E que aquele que perdoa, que esquece as ofensas, se alivia de um peso e é muito mais feliz. Mas será que Jesus deu algum ensinamento a respeito de evolução? Deu, e muito. Quando ele nos falou, vós sois deuses. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. O que ele estava se referindo? A essa evolução. Se nós ainda não reconhecemos que Deus está dentro de nós, é preciso que nós descubra esse Deus interior que todos nós somos, temos em nós, que somos partículas desse Todo-Poderoso. E também quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, nós temos que crescer em conhecimentos, em virtudes, e essa luz nossa, aos poucos, ir brilhando como brilha dos espíritos de luz, aqueles que já se integraram no Cristo, conforme o Cristo apareceu a esses dois discípulos, em sua beleza espiritual, tiveram essa aventura de ver esse brilho. Mas Jesus ensinou muito mais quando diz, vós podereis fazer o que eu faço e mais ainda. Nós achamos uma coisa impossível, mas não, porque sabemos, segundo nos ensina a espiritualidade, que a evolução é contínua, não tem, ela é ilimitada. O próprio Cristo que esteve entre nós continua se elevando cada vez mais e mais e mais. E sabemos que nós também temos o nosso potencial, só que às vezes nós julgamos tão pequenino, tão inferior, às vezes chegamos a dizer, mas se eu não for em tal lugar, ele não faz falta. Claro que faz. Pode às vezes não fazer falta no sentido que outros fazem a nossa parte, mas se nós estiver lá, também estaremos fazendo a diferença. E principalmente nessa época de transição da nossa humanidade, Deus, Jesus, conta com cada um de nós nessa grande transformação para um mundo de regeneração. Não é por acaso que estamos no corpo físico, nessa hora, nesse período. Não é por acaso que temos o conhecimento desses ensinamentos tão preciosos que a doutrina nos ensina. E eu considero da doutrina espírita
um dos maiores ensinamentos dessas partes básicas que nós temos aí é a reencarnação. A reencarnação, por exemplo, é a pedra fundamental onde nós podemos entender e aceitar que esse Deus é justo e bom. Não sei como é que aqueles que não aceitam a reencarnação conseguem entender que Deus seja justo e bom. Muitos dizem, é preciso sofrer para ser feliz. Nada disso. O sofrimento é parte que ajuda a depurar nossas almas. Mas da vontade de Deus não é que a criatura sofra. O sofrimento somos nós próprios os causadores. Que através dessa liberdade que Deus deu a todas as criaturas, nós se equivocamos. O caminho que conduz à felicidade é reto, mas poucos são os que se acertam com o da porta estreita. A grande maioria de nós peguemos as partes tortuosas, fomos se desviando, e hoje podemos dizer que tudo o que nós passamos de sofrimento, tirando aqueles fisicamente falando, aqueles naturais, porque algum atribui tudo que nós sofremos que está no destino, não. Nós temos os problemas, aqueles sofrimentos físicos através da idade, do nosso desleixo, da nossa falta de responsabilidade para com o nosso corpo, esse instrumento valioso que é a maior riqueza que nós temos na vida terrena, é o corpo, porque é a ferramenta com a qual nós trabalhamos, nós agimos no plano físico. E às vezes nós abusamos, entrando por vícios, maltratando com trabalho demais, dormir muito pouco, etc, se alimentando mal. E às vezes por ganância exagerada nós vamos se descuidando. E recomendo que a lição tão clara, ela cuidar do corpo e do espírito, que é tão necessário. Então, resumindo, o corpo é sagrado, mas a evolução de uma maneira geral, e nós aprendemos mais que enche nós de esperança, de fé na providência divina, é por saber que todos nós fomos criados para sermos felizes. Existem teorias, crenças que imaginam e pregam que os anjos foram criaturas já criadas perfeitas, sim. Então, onde estaria a justiça de Deus criar seres perfeitos para enfeitar o céu, como entende, como dizem, e nós outros para sofrer? Não tem sentido. Agora, se nós analisarmos que todos têm as mesmas oportunidades, aí muda tudo o nosso entendimento a respeito de Deus e da vida. Ainda ficou uma das partes fundamentais que eu não falei, que é sobre a pluralidade dos mundos habitados. Também a doutrina espírita fala muito nesse sentido. Será que Jesus se referiu em alguma fala, em alguma oportunidade? Também quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. O povo pouco entendia, porque acreditava-se até então que a terra era o centro de tudo. Céu para cima, inferno nas entranhas da terra e assim por diante. A doutrina espírita, há perto de 200 anos, nos ensinou e nos ensina tanto a respeito dos mundos, inclusive os benfeitores espirituais falaram tanto ao ponto de Kardec até classificar em 5 categorias os mundos que existem nesse universo infinito. Então, tudo isso nos enche de esperança, de coragem para lutarmos, para crescermos. E
Se nós analisarmos também, Jesus iniciou em tudo. Jesus é a verdade. Mas agora façamos outra comparação. 3 anos apenas. E não era que nem é hoje de carro, até de avião para se deslocar e ir em outro país. Naquelas andanças de Jesus, era pezinho nas estradas empoeiradas, de sandálias, chegando na casa de um, na casa do outro, nas aldeias. Então ele iniciou em tudo, mas não pôde dizer mais, não porque ele não soubesse, ele foi a perfeição, mas porque nós outros não estávamos preparados para entender, porque entender a espiritualidade, nós já dissemos muitas vezes, é questão de maturidade espiritual. Não é muito questão de inteligência, porque às vezes vê as pessoas muito inteligentes, intelectualmente falando, e não acreditando nem aceitando que acima de tudo existe uma inteligência suprema que tudo governa, que tudo cria, que tudo pode. Então, nós que nesse ano que nós estamos agora iniciando, sejamos mais gratos à vida, gratos a Deus, porque a gratidão também é uma maneira de nós encontrarmos a felicidade, porque tudo no mundo é vibração. Quando nós agradecemos, nós estamos vibrando em faixas superiores. Quando nós reclamamos, baixamos a nossa faixa, entramos no negativismo e sabemos que é preciso pensar positivo, agir positivamente, embora estejamos vendo em nossa frente quanta luta a enfrentar, quanta doença fisicamente falando, espiritualmente falando, quantos conflitos familiares em todos os sentidos, mas tudo faz parte dessa transição. E hoje também nós vemos tanta gente, tantas criaturas se entregando à depressão. Até existe uma colocação bastante profunda. Depressão, ele é uma doença considerada pela medicina, mas um pouco também é falta de ocupação. A criatura bem ocupada não dá tempo para a depressão. A depressão significa nós ir se depreciando, achar que nós valemos pouco, que nossa vida não faz falta, não leva a nada, e vamos se entregando. Até diz aquela lição no capítulo 5, lá sobre a melancolia, que é bastante profunda e significativa aquela lição. Ninguém está livre de entrar num estado de tristeza por momentos, por horas, mas temos a obrigação de reagir, não deixar que esses sentimentos de tristeza façam morada em nossa mente, em nosso coração. E temos mínimas oportunidades de ter uma vida mais alegre, porque a alegria também é uma virtude, não é fácil. Eu, por exemplo, não sou simpático nem alegre, tenho dificuldade, me admiro dos outros rirem com tanta facilidade, eu tenho essa dificuldade em si. Mas que Deus abençoe a todos nós possamos ser cada vez mais felizes, melhores cristãos, mais cumpridores dos nossos deveres em todos os sentidos. Que Deus nos abençoe hoje e o ano inteiro e a vida toda. Muita paz para todos. Nós agradecemos as belas palavras do Senhor anterior, que possamos pôr em prática esses ensinamentos, que é bem oportuno para agora esse momento, né, de transição,
que a Terra está passando, né, para chegar a um planeta de regeneração. Então agora eu convido a todos a fecharem os seus olhos para nós nos prepararmos para o passe. Que cada um aqui dentro imagine um amigo, um parente, que Jesus esteja sempre auxiliando a eles, que basta pensar em Jesus, em entrar em conexão com Jesus, essa irradiação vai chegar até eles. Agradecemos por mais esta noite em que pudemos ser úteis e tivemos a oportunidade de trabalhar pela nossa renovação interior. Neste momento, que nossa matéria vai receber bálsamos de paz, de cura, de consolo, de coragem, dá-nos força para suportarmos com fé, amor e paciência as provas dessa passagem terrena. Pedimos, Senhor, que vossos mensageiros espirituais nos sustentem para não nos desviarmos do caminho traçado, pois amando-o e amando ao próximo, como nós mesmos, chegaremos até vós. Nosso Mestre amado, nos ajude a passar bem por mais essa encarnação. Ajude a abrir o coração para receber agora o passe. Que nossa água seja magnetizada com a energia necessária, o remédio necessário para aquela pessoa, para aquela família, para acalmá-la, para curar suas enfermidades e torná-las mais felizes. A felicidade é um estado que decidimos, Pai. Já entendemos isso, mas muitas vezes nos encontramos assustados, medrosos. Falta-nos apenas um sorriso, apenas um sinal. Pai amado, dai-nos esse sinal para trilharmos no caminho do bem e que não estamos sozinhos e que todas as pessoas que estão aqui recebam dos espíritos benfeitores uma luz caindo sobre a cabeça e que ela irradie o corpo todo. Que das suas mãos, Mestre amado, derrame bênçãos de amor sobre toda a cidade, todo o país e todo o planeta Terra. E também que todas essas vibrações cheguem aos hospitais, aos asilos, presídios, abrigo de crianças e lar.